Olá! O nosso trabalho consiste em apresentar sobre o Poder Executivo. Nosso grupo é formado pelos acadêmicos Camille, Clarissa, Gabriele, Igor e Natália. O Poder Executivo está previsto nos artigos 76 a 91 da Constituição. O mesmo tem como objetivo comandar e governar a população, bem como administrar os interesses públicos. Ele tem seus próprios poderes para exercer sua função, os quais são hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia, tendo como base os seguintes princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Existe dentro dele 3 esferas de atuação: a federal, que é representada pelo presidente e vice-presidente da República; a estadual, que é representada pelo governador e vice-governador de cada estado da União; e a municipal, que é representada pelo prefeito e vice-prefeito de cada município brasileiro. Todos os atuantes desses cargos são eleitos por meio de voto direto, com cargos que duram 4 anos. O presidente da República é a autoridade máxima, ele é o chefe do poder executivo do país. Para ser candidato a presidente da República, deve-se cumprir alguns requisitos, bem como ser brasileiro e ter no mínimo 35 anos de idade. Ele tem 2 funções essenciais: chefe de governo e chefe de Estado. Como chefe de governo, ele ficará responsável por ações e decisões do cotidiano da política brasileira, bem como conduzir a administração federal, criar políticas públicas e programas governamentais, sugerir leis, dentre outras atividades. Já como chefe de Estado, ele será o representante do país perante o mundo. O mesmo receberá autoridades estrangeiras e representará diplomaticamente o país no exterior. O vice-presidente da República é o cargo que visa suceder ou substituir o presidente da República. O vice assume o cargo de forma temporária quando o presidente precisar fazer uma viagem ou entrar de licença, e de forma definitiva caso ocorra impeachment, renúncia ou morte. Ele irá comandar o país em casos específicos. Processo eleitoral. No Brasil, o processo eleitoral se dá ao respeito às fases organizativas das eleições, sendo também um breve período posterior. Ela também é uma justiça eleitoral, sendo organizada em nível municipal, federal e estadual, sendo que na federal, a JE Justiça Eleitoral possui como órgão máximo o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, sendo a sua sede em Brasília, sendo que em cada estado da Federação e no Distrito Federal, há um Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, com juízes e juntas eleitorais. Sendo assim, a Justiça Eleitoral normalmente organiza, fiscaliza e realiza as suas eleições, regulamentando o processo eleitoral, examinando as contas de partidos em campanhas, controlando o cumprimento das suas legislações em período eleitoral e julgando os processos relacionados com as eleições. O processo eleitoral também tem outras fases muito importantes, como o cadastro eleitoral, a etapa de candidatura, a prestação de contas e a logística eleitoral. E, além disso, tem as fases de pós-eleições, que ela acaba compreendendo outras atividades como a diplomação dos eleitos. Podemos ver que os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, vereador ou até mesmo prefeito, quem acaba escolhendo somos nós, o povo, que vamos em 4 anos, às vezes mais ou às vezes menos, com o intuito de melhorar a nossa cidade, estado ou país. No Brasil, os votos acabam sendo eletrônicos, na qual acaba sendo mais fácil de contabilizar. Normalmente, as eleições acontecem em novembro de determinado ano, havendo possibilidade de ter empate e assim indo para o segundo turno de eleições, na qual acontece no mesmo ano, porém mesmo o candidato ao cargo desejado ganhe no respectivo ano, só irá começar a atuar em janeiro do ano seguinte. Aqui nós vemos alguns artigos referentes ao processo eleitoral, que seria do 76 até o 81, na qual eu não vou citar todos eles para não estar ficando o vídeo muito extenso. De acordo com a atual legislação do nosso Brasil, o nosso voto será feito por uma urna eletrônica, obedecendo a algumas ordens de votação, na qual está presente na Lei número 9.504 de 1997, no artigo 59, inciso 3. Vale relembrar também que o Brasil acabou se tornando referência mundial pela forma de garantir a segurança do nosso voto e a liberdade democrática. Se tornou referência no ano de 2000, que foi quando as eleições passaram a ser totalmente informatizadas pelas urnas eletrônicas.
Em relação à linha sucessória em caso de vacância, é utilizado o artigo 80 da Constituição, título 4, capítulo 2, seção 1, onde nele é descrito que, em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, ou do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. Temos também o artigo 81, que dispõe: vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, faça a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Parágrafo 2. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Sendo como atribuições do presidente, podemos citar o artigo 84, onde nele é colocado que caberá ao presidente da República submeter o planejamento, gastos e previsões orçamentárias ao Congresso. Na mensagem e plano de governo enviados por ocasião da abertura da sessão legislativa, ele expõe a situação do país e indica as providências a serem tomadas. Além disso, precisa prestar contas anualmente ao Parlamento. O presidente ainda tem poder para decretar intervenção federal nos estados, estado de defesa e de sítio, declarar guerra em caso de agressão estrangeira ou celebrar a paz, desde que autorizadas pelo Congresso Nacional, manter relações com os estados estrangeiros e acreditar em seus representantes diplomáticos, celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso. Por fim, ele quem nomeia os comandantes da Aeronáutica, Exército e Marinha, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, o Procurador-Geral da República, o presidente e diretores do Banco Central, após a aprovação do Senado Federal, os ministros do Tribunal de Contas da União e o Advogado-Geral da União. Responsabilidades do Presidente da República. O presidente é uma figura essencial dentro do nosso sistema político, porque exerce funções muito importantes, como pensar e executar políticas públicas, escolher ministros, sugerir, vetar ou sancionar projetos de lei aprovados pelo Legislativo. O presidente é auxiliado pelos seus ministros para cuidar de uma grande gama de assuntos de interesse nacional. Responde pela infraestrutura nacional, transportes, comunicações, fonte de energia e pelas políticas de saúde, cultura e educação. Também cuida da defesa e das relações com outros países. É uma infinidade de responsabilidades relacionadas ao cargo, que está melhor esclarecido no artigo 86 da Constituição Federal. Não iremos citar os artigos nem incisos, para o vídeo não se estender. Ministros de Estado. Um ministro é um membro de um governo nacional ou, ocasionalmente, subnacional, com importantes funções executivas. Segundo o artigo 87 da Constituição da República Federativa do Brasil, compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nessa Constituição e na lei. Inciso 1. Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República. 2. Expandir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. 3. Apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério. 4. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhes forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República. Conselhos da República. Este órgão tem como seu propósito servir como principal ou a superior organização para a consulta do Presidente da República. Assim como descrito no artigo 89, deste participam como, por exemplo, o Vice-Presidente da República, o Presidente do Senado Federal, o Ministro da Justiça, entre outros que estão descritos nesse artigo. As competências do Conselho da República estão descritas no artigo 90, onde lá se apresenta o que lhe é garantido de direito para pronunciar-se. Nesse mesmo artigo, também são estabelecidas, em mais 2 parágrafos subsequentes, o que regula e organiza o funcionamento, ou seja, está presente no 2º parágrafo, dizendo que a lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República. Também apresentando uma autorização que é concedida ao Presidente da República. No parágrafo 1, está descrito que o Presidente da República poderá convocar o Ministro do Estado para participar da união do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo Ministério. Conselho de Defesa Nacional.
Este órgão tem como sua função estar à disposição do Presidente da República para assuntos que tenham relação à defesa do Estado democrático e soberania nacional, sendo composto assim, como descrito no artigo 91, por alguns membros participantes, como, por exemplo, o Vice-Presidente da República, o Ministro da Justiça, o Ministro do Planejamento, e entre outros que estão presentes nesse mesmo artigo. No prolongar desse artigo, aparecem sobre as suas competências, onde, no primeiro parágrafo, composto por 4 incisos, explicam sobre essas competências, como, por exemplo, o inciso 1º, opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração de paz nos termos dessa Constituição. O parágrafo 2º desse artigo refere-se a quem organiza e regula o funcionamento desse órgão, estando descrito que, parágrafo 2º, a lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da Defesa Nacional. E isso foi tudo, pessoal. Agradeço a presença de todos, muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado. Uma ótima noite a todos.